Igreja, aleluia! Como é bom estar aqui esta noite com vocês. A Igreja do Parque Ateneu, já estive aqui em outras oportunidades, ministrando, cooperando, e ela mora no meu coração, né? Alguns irmãos aqui me conhecem desde quando eu nasci. Tem alguns irmãos aqui que a nossa irmã me viu ainda criança, bebê. Eu nasci. Meus pais moram aqui no setor e eu moro com os meus pais. O pastor Osias e a pastora Eliene, não sei se eles vão conseguir chegar para estar, porque eles estavam ali no Parque Ateneu juntamente com o pastor João Batista. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui, ao pastor José Bamar e a pastora Sandra, pela confiança e honra, né, de poder estar. Deixo o abraço do meu pastor João Batista, a pastora Leila, a vocês, a toda a igreja. O pastor João Batista ama essa igreja. Vocês estão no coração e nas orações do nosso pastor. Porque numa quarta-feira nós estávamos em oração e eu vi o meu pastor orando pela Regional 5. Então ele não é só um líder que se preocupa em liderar, mas ele é um líder que ora, está orando pelos pastores da nossa Regional 5. E eu agradeço a Deus pela vida da Andréia. Eu vi o esforço dela e eu sei, é todo um esforço, irmãos, para estarem aqui. Vocês se esforçaram para estar aqui hoje, glória a Deus por isso. E eu sei que vocês não voltarão da mesma forma. A fonte de água viva que nós cantamos não é só um louvor, não é só letra de música, mas é o poder do Senhor expresso na nossa vida, expresso na vida de cada cristão. Eu vou estar lendo o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4, do versículo 19 ao 24. Aprove o Senhor que a música que nós acabamos de cantar é justamente a referência dessa passagem. Eu vou estar lendo e os irmãos podem meditar junto comigo. Se os irmãos quiserem ficar em pé ou sentados, sintam-se à vontade diante da palavra do Senhor, mas eu gostaria de muito da atenção e do coração dos irmãos voltado por esta palavra, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito poderosa. E nós devemos dar a honra e a glória nesta terra, a qual o nosso Deus merece, porque Ele é merecedor de tudo. Diz assim a palavra do Senhor, o título é a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Podemos aceitar. O irmão que me sucedeu falou muito bem sobre a questão da adoração, porque a adoração não são só melodias, não são canções, não são acordes, mas é a palavra de Deus sendo proferida pelos instrumentos e pela sua voz. E eu venho de uma família, meus irmãos, que desde pequena, cristã, e eles muito envolvidos com músicas. Então meus tios tocavam, cantavam. Então numa reunião familiar era muito comum nós estarmos cantando esses hinos. Todos os hinos que foram cantados aqui eu conheço, os mais antigos, os mais novos, porque eu venho desse berço familiar de louvor e adoração. Mas eu confesso que eu não herdei a genética dos meus tios e dos meus pais. Eu gosto de adorar, mas eu nunca me vi com uma voz apropriada para essa adoração. Eu nunca me via ainda apta. Mas o Senhor, Ele viu algo em mim que eu não via. Ele viu em mim um coração de adoradora. Falou, você não tem ainda a forma, mas eu vou te dar a forma. E o Senhor abriu as portas para mim, para começar a adorar no ministério de louvor da minha igreja. Mas antes disso, a Andréia, eu mandei para ela uma foto, minha pequenininha na igreja,
aqui, sua filha, né? Ela estava aqui, eu segurando o microfone e adorando. Pais, o melhor investimento para os seus filhos não é esse daqui. O melhor investimento para os seus filhos é empenhá-los eles no reino de Deus. O melhor investimento para os seus filhos é caminhar junto com eles para a casa do Senhor. Porque a palavra de Deus diz para inculcar no coração dos seus filhos. Eu sei que às vezes os filhos crescem e começam a dar um pouquinho de trabalho, mas não desista do fruto que Deus entregou nas suas mãos. Porque o Senhor, Ele se volta ao coração de um pai e de uma mãe que adora e ora pelo seu filho. E o Senhor me deu a oportunidade de exercer, mas ainda faltava algo em mim. Eu entender, irmãos, que cada palavra que eu cantava, eu estava adorando ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes, algum hino novo aparece na igreja e a gente fica meio desconfortável para cantar. Mas enquanto você está falando, você também está adorando. Olha, eu não sei a letra da música, mas eu vou falar nessa noite. E eu sei que o Senhor está recebendo, porque são palavras de adoração. E no versículo, na passagem que nós lemos, João é o único dos evangelhos que conta a história da mulher samaritana. Uma mulher que pela sociedade, ela não tinha direito nenhum, rejeitada, ela era excluída. Tanto é que a Bíblia nos relata que ela vai ao poço buscar água, mais ou menos no horário de meio-dia. Como que é o sol de meio-dia aqui em Goiânia? O mais forte, né, nos dias de calor. Porque era nesse horário que as outras mulheres não iam estar lá, não iam encontrar ela para julgá-la, para falar do seu passado, para apontar as feridas dela, ou para elas se afastarem. Como é ruim você chegar num lugar e todas as pessoas ali perto saírem e você ficar sozinho. Essa mulher experimentou essa dor, que foi ser rejeitada. Mas ela precisava da água, e ela foi. Ela escolheu um horário que nenhuma outra mulher estaria lá. Mas a Bíblia nos relata que naquele dia, Jesus estava passando por aquela região da Samaria. Jesus estava passando por lá e ele teve sede. E a sede de Jesus levou ele justamente ao poço. Ele chegou antes da mulher e ele estava lá naquele poço porque ele sabia que algo ia acontecer. Porém, aquela mulher não imaginava que naquele horário, o horário mais improvável, seria o mais provável encontro dela com o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Ele ia encontrá-la naquele horário, mas ela não imaginava. E quando Jesus vê ela ali já empenhada no poço, ele fala para ela: me dá um pouco de água, eu tenho sede, dá-me de beber. Se fosse eu olharia para ele e falo: mas quem é você? Eu não te conheço, você é um estranho viajante, para que eu vou te dar uma água? Para que eu vou te ter o esforço de tirar a água e te beber, e dar de beber para você? Mas ela falou algo diferente. Ela percebeu que Jesus era um judeu. E a resposta dela foi: como pede-me beber se você é um judeu? Naquela hora, ela percebeu que aquele homem era de uma linhagem, era da mesma linhagem, porém havia um atrito entre eles. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Mas Jesus, irmãos, ele veio para romper paradigmas. Ele veio para romper barreiras. Às vezes dentro da nossa casa existe uma divisão entre dois irmãos dentro de um lar. E o nosso Jesus tem poder de romper essa divisão e unir dois irmãos. Os judeus e samaritanos, eles eram irmãos de linhagem, mas romperam isso por causa da sua desobediência. Mas Jesus deixou o céu, a glória, e veio à terra para quebrar todas as barreiras
corações. E naquele momento, naquela tarde tão ensolarada e forte, Jesus, ele começa um dos diálogos que mudaria a história da mulher samaritana. Aquele diálogo com Jesus transformaria a vida da mulher samaritana, porque a sede que ela tinha é uma sede que talvez eu e você podemos encontrar em algum momento da nossa vida. É a sede que a água não consegue saciar, mas a sede que nosso espírito clama: Abba, Pai. Abba, Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua presença, porque não tem sido fácil suportar a minha caminhada aqui na terra. E nós, muitas das vezes, precisamos ter um encontro com Jesus para verdadeiramente entender qual é o propósito dele na nossa vida. Porque por mais que ela era uma mulher samaritana, ela conhecia o que os profetas falavam, ela conhecia que o Messias viria a este mundo, mas ela não conhecia o que era a verdadeira adoração. Tanto é que na passagem que nós lemos, ela questiona: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aonde deve ser a nossa adoração? A nossa adoração deve ser somente aqui, quando nós entramos e o ministério de louvor fala: irmãos, vamos adorar. É uma liturgia, é uma religiosidade. E o Senhor Jesus nos ensina. E não. Hoje é uma noite, irmãos, que nós estamos chegando ao final do ano. Estamos projetando às vezes o próximo ano, ou às vezes perguntando: mas o que eu vou projetar? Até agora nada que eu fiz deu certo, nada que eu fiz prosperou, eu semeei, mas o que está acontecendo, Senhor? Porque as coisas para mim não deram certo como eu queria, não frutificaram como eu queria. Mas o Senhor nesta noite, Ele nos fala: me adora em espírito e em verdade, porque você vai conhecer o meu Pai, que tudo pode suprir no seu interior. Tem muita gente, irmãos, preocupado com o seu interior, com a aparência, com quando nós vamos parecer para os outros. Mas o Senhor Jesus, naquela tarde, naquela agonia daquela mulher, Ele falou: hoje eu visito o seu interior. Hoje eu sacio a sede da tua alma, e eu te revelo que aquilo que você tem procurado não vai saciar a sua sede, mas através de mim, através da minha missão aqui na terra para te salvar e te libertar, eu te farei parte do reino do meu Pai. Eu não sei que se você entrou aqui nesta noite com essa convicção, mas o Senhor Jesus, Ele abriu os braços na cruz, e quando falavam: desce da cruz, você tem todo o poder para descer da cruz, Ele: não, eu não vou descer, tem que cumprir tudo, tem que cumprir a minha morte, tem que cumprir os 3 dias, e tem que cumprir a minha ressurreição, para que eles tenham parte comigo, para que meu sacrifício seja verdadeiro e puro, e para que eles possam estar na minha presença com meu Pai, quando eu buscá-los, quando eu voltar. Eu não sei o quanto tem sido a nossa preocupação, igreja, quanto à volta de Jesus, mas eu quero dizer que este menino que nasceu e viveu aqui nesta terra, ele morreu e ressuscitou, e ele falou: eu voltarei e vou buscar vocês, para onde eu estiver, estejais vós também. Você não está aqui nesta terra apenas para existir, você não está aqui nesta terra apenas para ser uma criança, um jovem, um adolescente e depois morrer. Tem uma vida eterna preparado para aqueles que têm a marca de Cristo, o sangue do Cordeiro, e seus dias passando neste banco, ouvindo a palavra de Deus, orando e chorando, não serão em vão, estão te preparando para a eternidade.
ela foi correndo a anunciar: eu encontrei o Messias veio até mim, ele se revelou, eu vi o Messias face a face, e ele está entre nós. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, que testifica que você é filho de Deus, está aqui nesta noite, e ele sonda o seu coração e ele conhece. Não tem sido fácil chegar até aqui, mas não pare, espere só mais um pouquinho de tempo e ele revelará a sua glória e o seu poder no meio desta congregação. É aqui que o Senhor vai operar fontes de água viva, é aqui que o Senhor vai limpar a depressão, é aqui que o Senhor vai transformar o passado em ficar no passado e você conseguir viver o presente, caminhando para o futuro, olhando para Cristo e nunca mais para baixo. Aquela mulher, irmãos, ela nem conseguia olhar para as pessoas, de tamanha era a dor que ela carregava. Os maridos que ela tinha não eram dela, mas o Senhor Jesus não olhou para isso. Quem sabe até hoje o seu passado tem tentado te acusar e te separar de Cristo, mas Ele te diz nesta noite: você é meu, você é minha, e eu não te divido com ninguém, eu não deixo ninguém roubar o que eu semeei em você, e eu semeei a minha presença. Por isso que você é um adorador, e por isso que você adora em espírito e em verdade. Eu te convido nessa noite a romper todo bloqueio que tem te paralisado, a levantar as suas mãos para o céu e agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor porque um dia Ele te alcançou, a graça de Jesus te alcançou. Irmãos, nós não merecíamos nada diante de Deus. Sabe como nós éramos? Nós fedíamos, o nosso cheiro, o nosso pecado cheirava mal diante de Deus. Quando eu estava no meu quarto orando, o Senhor ministrou essa palavra, eu me constrangi tanto diante da presença do Senhor, porque eu achava que eu ter vindo num lar cristão, olha a vantagem. Ele falava para mim: não, talvez a sua história seja diferente de muitos, mas até você me aceitar como seu único e suficiente Salvador, o seu pecado fedia diante da presença do Pai, mas quando você entregou a sua vida a mim, o bom perfume de Jesus veio e tirou todo aquele odor mal que existia na minha vida, e o sangue dele me transformou, me purificou, ele me vestiu com roupas novas, ele me ungiu, ele me consagrou para eu ser aquilo que ele quer que eu seja, uma adoradora. Para eu poder estar aqui, irmãos, a caminhada não é fácil, mas eu vim aqui para te dizer: não desista, não desista da sua caminhada com Cristo, porque a marca que você carrega foi com preço de sangue. Quem daria a vida pelos seus amigos? Alguém aqui daria a vida por alguém? Não, mas Jesus, Ele não olhou para nossas fraquezas, para as nossas limitações. Ele olhou: ali eu vou resgatar uma vida, ali eu vou salvar, ali eu vou transformar uma família, ali eu vou mudar uma história, ali o meu amor vai chegar, vai invadir e vai transformar. E existe uma diferença, não é, pastores? Uma diferença entre quem serve e quem não serve. Quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, infelizmente, até o rosto dela fica diferente. Ela perde o brilho, irmão. Sabe por quê? O brilho não é nós mesmos, não é quando você passa maquiagem, né? Não. O brilho vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo nesta noite está procurando aqueles que Ele vai testificar como adoradores diante do Pai. No versículo que nós lemos fala que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está à procura dos seus adoradores. Irmãos, que nós não venhamos mais para a casa do Senhor por um ato litúrgico, que nós não venhamos mais para cumprir um horário, mas nós viemos aqui com alegria. Eu estou indo para a casa do meu Pai, eu estou indo para a casa do meu Pai.
sua vida fontes de água viva? Quantos aqui querem jorrar as fontes de água viva do Senhor? Quantos aqui? Eu também desejo que a minha vida testifique sobre tudo que Jesus deixou. Irmãos, para encerrar essa breve reflexão, eu gostaria de dizer: a mulher samaritana não era uma desconhecida da lei dos profetas. Ela sabia que o Messias viria, só não sabia que o encontraria face a face. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu não sei se o Senhor está me vendo, se o Senhor me conhece. Eu quero dizer, o Senhor te conhece. Independente da multidão que esteja ao seu redor, o Senhor conhece a sua necessidade. Ele conhece a sua dor. E Ele é quem cura todas as nossas feridas. Talvez em anos de cristãos caminhando, sabendo muito sobre Jesus, mas nos falta ter um encontro com Ele e deixarmos o que nos separa da sua presença. Talvez muito tempo nós temos de cristão igual eu precisei ter um encontro verdadeiro com o Senhor nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos eu tenho experimentado algo que nos meus anos de cristão eu nunca experimentei. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele tem novidade de vida a entregar para essa igreja. O nosso Deus não entrega para nós as mesmas coisas todos os dias, não, porque Ele é inesgotável. Todos os dias que você se colocar na presença do Senhor, talvez lá no seu quarto, fechar a porta e falar: Senhor, agora é só eu e o Senhor. Lá no seu quarto, o Senhor falará contigo e te despertará, porque é tempo de despertar. É tempo da igreja do Senhor na face da terra se levantar e se posicionar para a batalha. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo batalhas. Quantos têm, irmãos, sofrido na mente, ido a psicólogos e não têm resolvido, tomado remédios e não têm resolvido? Me escandalizou quando eu vi uma criança, a mãe dela me relatando que o menino ele precisava tomar remédio de tarja preta, porque ele já sofria de ansiedade, ele não conseguia dormir. A pandemia nos mostrou isso, o quanto falho e frágil nós somos. E nós precisamos, irmãos, clamar e repreender tudo que tem tentado na mente, no espírito e no corpo. É tempo de nós batalharmos e é tempo de nós nos posicionarmos na presença do Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé.